Olá pessoal, hoje nos encontramos para a nossa 8ª videoaula e última, e nós vamos falar então de autores que finalizam a obra da professora Katrin, que são o Adorno e o Heidegger, e o restante eu procuro pegar aqui da obra da professora Carol e os outros que são importantes porque tem um nome nesse momento, né, da estética do século XX. Nós vamos pegar dos meus conhecimentos, porque os livros não os tratam, e para tratá-los, para falar um pouco deles, eu trouxe as obras deles mesmos, né? Esse aqui é o Tijolão do Adorno, Teoria Estética, e trouxe umas outras aqui para que nós possamos trabalhar com mais calma, com acuidade, né? E de uma forma que vocês compreendam, porque se nós trabalhamos 2 autores, vocês às vezes se confundiam, né? Hoje vão ser 5. Só que antes de iniciar falando sobre esses autores, né? Eu lembro que nós paramos em Nietzsche, né? Nietzsche falece em 1900, ou seja, na virada do século XIX para o século XX, e que ele influencia, de alguma maneira, todos os filósofos do século XX, e no nosso caso, na estética, bastante profunda a influência dele. Bom, então, para falar sobre o século XX, eu preciso falar de 4 características que vocês normalmente não encontram nos livros, mas que vocês, lembrando delas, vocês vão entender qual é a ênfase, qual é o empenho, né, qual é o pano de fundo do qual os filósofos tratam. Não? Porque eu vou começar pela nossa, aqui no resumo que vocês vão ver, vão ler agora e depois a Juliana vai disponibilizar, vocês vão ver que está no número 3, né? Crise da arte contemporânea. Porque isso é uma coisa que nós, que vivemos, principalmente quem viveu no final do século XX, né? Via e ouvia dizerem assim, mas isso não é arte, isso qualquer criança faz, isso eu mesmo faço, né? Porque, por exemplo, em nível de pintura, as coisas eram um tanto quanto estranhas, né? Porque a arte não era figurativa. E aí nós temos que entender que a crise da arte contemporânea, ela tem suas raízes, suas origens no final do século XIX. Porque no final do século XIX existem 2 aperfeiçoamentos técnicos que fazem muita diferença para a estética do século XX. Que são a descoberta da fotografia e o surgimento do cinema. E o que vocês vão dizer? Tá, mas o que isso tem a ver com a estética do século XX? Vejam bem, existia até ali nessa data, normalmente a arte ela era figurativa, ou seja, ela representava, ela copiava a realidade. Quando surge a fotografia, a pergunta é, nós precisamos ainda de pintura? Nós precisamos ainda de escultura? Nós precisamos ainda de arte figurativa, ou seja, de uma arte que represente a própria realidade? Parece que não, né? Dizem alguns, porque nós temos a fotografia que é o retrato fiel daquilo. Às vezes vão dizer, mas no início ela era preto e branco, não importa, porque ela já estava fazendo o papel da arte representativa, da arte figurativa, que copiava, que imitava, usando um termo de Platão, as coisas. Então parecia assim que a pintura tinha chegado ao seu fim. O mesmo acontece com o teatro, porque o teatro ele é desempenhado ali, naquele momento, pelos atores. Mas o que acontece se, né, os atores forem representados numa tela com muito mais possibilidade de assistência, no caso de vários lugares, etc., como acontece com o cinema. Aí vocês vão dizer, bom, mas veja bem, no início, o cinema inicial, além de preto e branco, era mudo. Sim, mas para a época era uma grande evolução. Tanto que vocês podem ver que o próprio circo, né, ele entrou em decadência porque o cinema, de certa forma, se tornou muito mais interessante do que ir ao circo e ver as coisas lá. Vocês imaginem a tecnologia do cinema, que para nós hoje é rudimentar, para aquela época era muito avançada. E hoje em dia, com toda a tecnologia de efeitos especiais,
se torna muito mais interessante de qualquer coisa que se possa ver no circo ou no teatro. Para muitas pessoas, é claro. Então, essas duas invenções humanas, a fotografia e o cinema, elas levaram a que se questionasse tudo o que se estava fazendo. Por isso que muitos deixaram de fazer uma arte figurativa e começaram a fazer um outro tipo de exposição. E agora, já em 2016, já passado o século XX, né, nós podemos dizer assim que nem o teatro desapareceu e nem a pintura. Mas vejam bem, né, houve todo o século XX com um questionamento sobre isso para se poder tentar dizer, então, o que restava a arte fazer, o que restava a arte demonstrar. E aí depois eu vou retomar um pouco dessa questão da arte contemporânea. Mas então, eu já coloco, né, que no item 1, contexto do final do século XIX, arte, fotografia e cinema, e aí vocês veem assim, né, que a preocupação de toda a estética estava voltada para a arte. Então, no século XX, pouquíssimos pensadores deixaram de relacionar ou de limitar a estética à arte. Bom, a segunda questão, eu coloquei ali a Belle Époque e o imperialismo na Europa. O que foi a Belle Époque? A Belle Époque, nós sempre vemos, tanto que o nome está em francês, né? Uma época excelente. Belle Époque quer dizer época bonita, ou bela época. Mas, em verdade, foi aquilo que se considerou o auge na época de cultura, e vocês devem lembrar que esse auge estava na França. Tanto que Paris era considerada a cidade da luz, cidade de luz e etc. Bom, então, por que aconteceu essa Belle Époque? E é nessa época que nós temos os maiores pintores, os maiores escultores, que nós temos obras de literatura, todas de cunho francês, que são importantes e que foram leituras obrigatórias até no Brasil, daí até lá pelos anos 30, às vezes até hoje. Por quê? Porque a Europa estava vivendo uma época de boom econômico. O que é um boom econômico? É o contrário da crise. Né? Boom é um momento de prosperidade econômica, e isso se dava por causa do imperialismo. E vocês têm que lembrar, né, que o imperialismo ele foi um processo do capitalismo de 1870 a 1914, né, ele culminou da Primeira Guerra, onde a exploração das colônias, que é chamado de neocolonialismo, né, foi a divisão da África, uma nova forma de organizar geopoliticamente o mundo, fez com que muito capital fosse para a Europa. Em compensação, não no sentido de compensar, mas no sentido de, em contrapartida, fica melhor o termo, em contrapartida, nós vemos que acontecem dois processos de unificação que foram importantes para a Europa nesse período, que foi a unificação da Alemanha, né, a Prússia, e todos aqueles pequenos países, etc., em torno se tornaram a Alemanha, em 1870-71, na guerra, logo no final da Guerra Franco-Prussiana, e em 1871 a unificação italiana, onde aquela fragmentada Península Itálica se torna um país. Então, vocês veem assim, que é todo um processo de prosperidade, né, europeia, para alguns grupos e de miséria para outros. Bom, o que eles fizeram tanto na Alemanha quanto na Itália? Isso a gente sabe. Eles mandaram gente para a América, para a África, enfim, né? O lixo humano, eles se livraram. O termo lixo humano não é meu, é da Hannah, né? Eles se livraram, mandaram para fora, mas lá eles viveram uma época de prosperidade econômica, que foi chamada Belle Époque, onde eles acharam que o progresso seria contínuo, permanente, né, eterno. Bom, daí culminou na Primeira Guerra, na crise de 29, na Segunda Guerra, e aí eu posso entrar no nazismo e arte degenerada, que é algo que eu trouxe 2 ou 3 imagens, só 2 eu acredito, para vocês verem qual era a arte que Hitler pregava, porque era aquela que ele mesmo fazia, afinal de contas, ele era um pintor de aquarelas, e aquilo que ele considerava arte degenerada. Então, com esse pano de fundo, né, com a transição do século XIX para o século XX, com esses 2 implementos tecnológicos importantes para a estética, né, a fotografia e o cinema. Com relação, né, a essa crença nesse progresso, nessa cultura ascendente, né, nessas artes que elas iriam engrandecer o espírito humano da Belle Époque,
em contrapartida com a miséria da maioria das pessoas, né, especialmente nos continentes decolonizados, não, desculpe, neocolonizados. Decolonizados é quando eles se livram dos colonizadores. E é isso, então, essas coisas todas levam à crise da arte contemporânea, onde se pergunta, o que é a arte? Para que se faz a arte? A arte tem uma função? A arte tem a função de tornar alguém culto? A arte tem a função de ser uma mercadoria? A arte tem a função de educar? A arte tem a função de fazer a revolução, ou seja, de tornar as pessoas mais críticas? Ou a arte não tem função nenhuma? A arte depende do crítico de arte ou a arte é para qualquer um sentir? Então, no final, né, do século XX, nós temos aquela necessidade de democratização da arte, ou seja, levar a arte para todos os estratos. Então, a arte não pode mais ficar na casa de quem tem dinheiro, mas ela começa a ser exposta. Então, dá uma valorização dos museus e de museus alternativos, né, que as pessoas não precisam pagar, despender seu dinheiro, mas podem ver coisas que são sim da cultura, mas não obrigatoriamente daquela chamada cultura clássica ou cultura culta. Então, é interessante perceber que nós no Brasil temos acesso a muitos museus hoje, né, já no início do século XXI, mas que na Europa tudo é pago, então demanda que as pessoas tenham um poder aquisitivo sim para poder apreciar aquilo que é considerado arte, né? A arte popular lá não tem tanto valor quanto tem aqui, na minha opinião, mas isso vocês teriam que ir lá para ver. E dos outros países do mundo nós precisávamos ver. Mas como a gente está estudando esses filósofos que são todos europeus, né, nós precisamos desta base. Então, nós podemos entrar no nosso primeiro tema, que é Adorno, que é esse autor carequinha aqui, que vocês vão ver, né, melhor na foto. Ele fazia parte de um grupo chamado Escola de Frankfurt. No vosso resumo aqui, eu coloquei uma pequena explicação que eu extraí da Wikipedia, para que vocês vejam assim, ó, que uma aula ela precisa de uma porção de pesquisas para ser considerada uma aula que vai atingir e trazer conteúdos novos e interessantes para vocês. A professora Rosenfield, ela fala do Adorno aqui, mas antes eu queria falar um pouco para vocês da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar da Escola de Frankfurt para vocês em diversos níveis, né? Nível de crítica social, nível de social, e eu vou falar em nível de estética. Então, a Escola de Frankfurt, ela é um instituto dentro da Escola de Frankfurt, na cidade de Frankfurt, no centro da Alemanha. Centro para o sul, né? Bom, então ali existe uma grande universidade, se formou um instituto em 1923 e ele tinha um cunho marxista. Por que um cunho marxista? Ele tinha um cunho, né, já tinha passado a Primeira Guerra, ele tinha um cunho de fazer um questionamento sobre como estava organizada a sociedade europeia, em princípio, e as demais, né, ainda mais que tinha surgido a União Soviética, né, que se acreditava, então, que tinha cunho marxista, e então esse grupo se reuniu. Um dos mais conhecidos dos seus coordenadores foi o Theodor Adorno. Theodor Adorno tem várias obras. A mais conhecida obra dele é essa aqui, A Dialética do Esclarecimento, que ele escreveu junto com outro diretor da escola, do instituto, né, que se chama Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt, ela em alemão se chama Frankfurter Schule, né, e esses dois filósofos que acabaram emigrando com a Segunda Guerra, mas eles vêm depois, escreveram Dialética do Esclarecimento, onde eles, no espírito da Escola de Frankfurt, eles tentam explicar por que é que aconteceu a Primeira Guerra, o que estava acontecendo na Alemanha que permitiu a Segunda Guerra, e aí eles fizeram todo um estudo em artigos muito interessantes que são sempre citados, que vocês precisam ler, né, porque é uma obra importante do século XX. Então, aqui em nível de reflexão crítica. Já em nível de estética, Adorno escreveu esse tijolão aqui, ele é apelidado de tijolão, porque Adorno escreveu ele sem nenhuma subdivisão, sem nenhum subtítulo. Então, ficava muito difícil para um estudioso, quando quisesse
saber onde está algum tema. Então, os próprios tradutores, os próprios organizadores dividiram ele em ótimos, ficou muito bom, porque daí tem uma introdução sobre a teoria estética, arte, sociedade estética, situação, e aí eles fizeram subdivisões do feio, do belo e da técnica, o belo natural, o belo artístico, né? Quando a gente chega aqui no belo natural, ele vai fazer uma discussão sobre Kant ou Hegel, e depois ele entra no belo artístico, aparição, espiritualização, caráter intuitivo. Então, os próprios editores tiveram que fazer essas divisões para nos ajudar, porque aqui dentro não tem nenhum. A edição brasileira não, já veio com já incorporou essas subdivisões que não existem no original. O meu não é original, o meu é francês, porque na época eu só tinha um xerox e eu achei importante comprar. Bom, o que Adorno diz aqui? Adorno aqui fala sobre todos os assuntos que ele acha pertinente e estética. Interessante notar que o Adorno, ele acreditava que ele era músico, né? Ele tinha formação em música desde casa, e ele tem uma teoria sobre a música que várias vezes são estudadas em nível de especialização, às vezes até de graduação, de especialização, de mestrado, para entender qual é a música que Adorno dizia ser a melhor, enfim, porque ainda se acreditava que é possível dizer qual é a melhor música ou estabelecer alguns critérios. Tá? A questão é que Adorno aqui faz uma leitura de todos os temas da estética com essa perspectiva da crítica da Escola de Frankfurt. Um segundo, e aqui eu não coloquei muitas coisas porque a professora Catherine fala dele, e depois eu gostaria que vocês buscassem ler alguma coisa da teoria estética, porque é difícil para mim dizer o que cada um de vocês vai achar interessante aqui dentro. Um segundo pensador importante da Escola de Frankfurt é Walter Benjamin. Aí vocês vão dizer, ele escreveu só isso. Não, aqui é um artigo dele que se chama A Obra de Arte na época de sua reprodutividade técnica, e essa aqui é a obra mais conhecida dele, e ele é uma pessoa que foi muito interessante como trajetória de vida. Eu não vou contar para vocês, mas vocês podem olhar a biografia dele. Então, essa aqui é a obra mais conhecida dele. Ele tem vários outros escritos importantes sobre a história, né, sobre a origem do drama barroco alemão. Né, e, então, eles dois, trabalhavam coisas em comum. Adorno era mais conhecido, mas o Benjamin, ele era muito mais profundo, muito mais intelectualizado. Né? O Benjamin acabou falecendo em 41, né, por causa do nazismo, enfim, ele se suicidou, mas ele deixou uma vasta obra com o Adorno, e o Adorno publicou postumamente. Essa obra, então, ela é a mais conhecida, porque aqui ele diz que a arte, ela sofre um problema quando ela é reproduzida tecnicamente, e a questão é que quando se reproduz muito, se perdem algumas características que para ele são essenciais na arte. Não sou uma profunda conhecedora do Benjamin, e eu vejo que tem algumas limitações, né, porque afinal de contas eu estou muitos anos depois fazendo essa observação, mas eu vou tentar manter o pensamento dele. Ele diz que, por exemplo, o teatro é muito mais vivo do que o cinema. Porque o cinema, o diretor, ele quando dirige a câmera, ele mostra para nós o que ele quer que nós vejamos. E no teatro nós podemos olhar o que nós queremos. Aquela visão do palco nos dá uma proximidade com os atores, nos dá uma proximidade maior com o que está sendo visto, e então nós conseguimos ter uma vivência mais profunda. E também Walter Benjamin é conhecido como alguém que fala sobre a aura da obra de arte. E isso é um pouco estranho, difícil às vezes de explicar, porque torna a arte uma coisa que transpassa, vai além do racional, né? Entra em algo que é mais espiritual, que ele diz que isso se perde quando se reproduz uma obra ad infinito, né? Ou quando se vê um filme por muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas línguas diferentes.
O que eu gostaria que vocês retivessem, né, é isso que eu coloquei aqui no resumo, que ele refletiu sobre a arte em geral, né, mas não assim, sem nenhuma intenção, ele pensava a arte dentro do contexto sócio-histórico. Então, ele realmente queria que a arte nos tornasse mais críticos, que nós tivéssemos um olhar mais aguçado, né, que nós olhássemos a sociedade, a nossa própria vida, a arte, enfim, de uma forma que nos tornasse mais autênticos, mais sujeitos de nós mesmos. Não? E aí ele entra nessa... Então, foi favorável à politização da arte e contra a estetização da política. O que significa isso? No primeiro momento, se parecer difícil, vocês têm que ir com calma. Primeiro, vamos entender o que é politização da arte. É isso que eu dizia. A arte recebe uma função de fazer uma crítica da sociedade, de nos abrir os olhos, de nos tornarmos mais cientes do que nos explora, do que nos torna melhores, do que nos limita, etc., né? Então, ele dá uma função para a arte, mas ele era contra a estetização da política, que, de certa forma, era o que Hitler estava fazendo, que é usar, né, todas as formas de arte para criar uma grade de interpretação da sociedade, ou seja, para bitolar as pessoas acharem que certas coisas são certas e tudo o restante é errado. Eu vou mostrar isso para vocês na arte degenerada, né? E aí ele diz assim, que nesse sentido, né, dessa massificação da arte, desse direcionamento que se dá. Por exemplo, nas escolas as crianças aprendiam que só a arte figurativa era boa, só a arte que imitava a natureza era boa. Qualquer arte que desfigurava ou que transformou, que não era nítido, que queria mostrar, né, seria a má arte. Né? E aí, isso na sociedade fica assim, tudo aquilo que foge ao padrão não serve. Vocês compreendem? Tem que se vestir dentro do padrão, tem que agir dentro do padrão, tem que namorar dentro do padrão, tem que estudar dentro do padrão. E isso era o que Walter Benjamin não queria que acontecesse. Então, ele era contra a estetização da política. Usar a nossa sensibilidade para padronizá-la, para normatizar a nossa conduta, né? Normatizar é um termo do Foucault, mas que se encaixa bem aqui, e que então nós não fôssemos autônomos numa linguagem kantiana. E aí, essa perda da aura da arte a partir das tecnologias, né? Porque, segundo Benjamin, as coisas, elas têm valor, elas têm aura quando são únicas. Por exemplo, né? Esse chaveirinho aqui eu ganhei do meu filho. Então, ele tem uma aura. Eu olho para ele tem um valor que transcende o valor monetário dele. Tem o valor eu ganhei do meu filho, que comprou para mim quando ele estava em férias, né, que ele podia ter me esquecido, porque é um adolescente. Então, isso então traz um valor único desse objeto para mim. Agora, se meu filho tivesse trazido 30 e dado para todos que ele conhece, não teria o mesmo valor, perderia a aura, perderia esse significado profundo que transcende a própria coisa. Eu estou empobrecendo o pensamento do Benjamin, mas, enfim, é bem difícil, vocês têm que ler, né, se esforçar para conseguir entender o que o Benjamin está falando. E aí o Benjamin, ele fala, né, ele está teorizando a sociedade de massa e a arte para a massa, porque, segundo ele, e nesse ponto ele está de acordo com os colegas dele da Escola de Frankfurt, essa massificação modifica a sensibilidade humana. Ou seja, nós fazemos aquilo que nós não devemos, que é separar o nosso corpo e a nossa mente. Quando nós choramos por causa de um evento, né, nós estamos numa hipersensibilidade, né, que é uma sensibilidade que é aquela que Platão também não gostava, que não é a unificação do corpo e da mente, mas é totalmente emoção ou totalmente instinto, que nós não vivemos mais unificados. E é difícil para a gente perceber o que significa essa modificação da sensibilidade, porque nós, né, que vivemos a passagem de um século para o outro, já estamos muito longe para comparar como era e como está, né? Mas, enfim, nós temos que fazer esse esforço, e esse esforço ele é
ele obtém sucesso se nós estamos lendo a própria obra do autor. Passemos então para Heidegger. A professora Rosenfield, ela fala pouco do Heidegger, mas aí eu fui a outra obra e então vou fazer algumas considerações gerais sobre Heidegger. Bom, a principal obra do Heidegger chama-se Ser e Tempo, mas nós vamos trabalhar essa aqui que se chama A Origem da Obra de Arte. Ela é um tanto quanto fininha, mas ela tem as suas complexidades, não é muito simples a leitura. Bom, então, passando por algumas considerações sobre Heidegger. As suas reflexões estão ligadas à sua filosofia. Isso significa o quê? Que nós não entendemos o que ele está falando sobre a arte, e aí vejam, né, ele já pegou toda a estética e entende toda a estética como se fosse a arte. Não tem gosto, não tem sensibilidade, não tem crítica dos padrões, entende? Ele relacionou ela com a questão que interessava a ele, que era a questão do ser, e com a crítica que ele faz aos tempos dos gregos para cá, né, Platão para cá, que é do esquecimento do ser. Bom, então ele entende a questão da arte dentro do seu conteúdo de trabalho, que é a questão do ser, ou melhor, do esquecimento do ser. E então, na fenomenologia, ele acredita que ela deve auxiliar o ser humano a levá-lo ao retorno às origens, ou seja, ao pensamento e à preocupação com relação ao ser. Eu não vou retomar a obra Ser e Tempo, porque nós não temos tempo, né? Nós só temos o ser nesse momento. Bom, então, nós temos que pensar a arte dentro da sua materialidade e do seu caráter de obra. No final, eu vou mostrar a obra que ele elegeu para fazer essas considerações, e aí vai ficar mais claro. É importante dizer que ele tem uma preferência quanto à arte, ele prefere a poesia, porque ele diz que existe uma certa familiaridade, um certo parentesco entre a filosofia e a poesia. Por isso que ele, em filosofia, cria tantos termos que dificultam não só a tradução do alemão para nós, né, mas mesmo a nossa compreensão. Então, vejam bem, eu coloco ali, é preciso deixar a obra de arte ser, né? Então, Heidegger, ele faz da arte uma ontologia. Veja, não é uma metafísica, é uma ontologia. Não está levado além do físico, além do que está do imanente, mas sim, ele está pensando a questão da arte relativa ao ser. A obra, então, para Heidegger, abre um mundo com letra maiúsculas, porque aponta para suas múltiplas dimensões, permitindo o acesso à verdade. Porque para Heidegger vocês têm que lembrar, né, que nós temos a verdade numa espécie de núcleo encoberta por muitos véus. E então retirar esses véus é a aletheia. E então, para ele, a arte, ela como que permite uma clareza, ela permite um acesso direto, ela permite uma trilha, ela faz uma estradinha, né, uma brechinha. A arte consegue nos fazer aceder ao ser, né, de uma forma assim como se nós víssemos uma frestinha de uma espécie de luz que o ser tem, e aí nos permite esse acesso à verdade, esse acesso à clareira, né? Ou seja, a arte nos permite um acesso privilegiado ao ser. O que eu mesma gostaria que vocês observassem, né? Que em Heidegger desaparecem todas as outras questões relacionadas, que nós sempre trabalhamos no semestre, com relação à estética, né? Desaparece a questão do gosto, desaparece a questão do juízo, desaparece a questão da sensibilidade. Por quê? Porque ele centra a sua preocupação de estética na questão da arte, certo? Porque a arte leva ao conhecimento do ser, ou seja, a essa verdade, a esse momento privilegiado. Com relação às duas últimas características, né, o prazer estético não é mais teorizado, ou seja, um afastamento da experiência sensível ou um afastamento da valorização da experiência sensível, e com temáticas relacionadas ao gênio e ao sublime, né, foi citado pela professora Talon Hulon
mas não é o que vem ao caso agora. Agora eu gostaria de explicar para vocês um pouco do que o Heidegger diz nessa obra, né, Origem da Obra de Arte. Quando nós começamos a leitura, se a gente não está um pouco familiarizado com a nomenclatura do Heidegger, a gente vai achar ou que ele está maluco ou que ele está dizendo algumas coisas sem interesse. Mas depois, né, com uma segunda lida, um pouco de maior estudo, nós percebemos que ele está dizendo que nós precisamos, que a obra está sempre numa materialidade. Por exemplo, que uma pintura está na tela e que isso não pode ser descuidado, que isso tem que ser considerado, porque isso é a objetualidade. Mas depois, mais no final, nós vamos descobrir, né, que, ó, aqui o título, ó, A Obra e a Verdade, foi aquilo que eu já falei para vocês. E aí ele elege, né, como exemplo, para falar sobre essas questões que ele quer expor, que nós já vimos, ele escolhe essa obra do Van Gogh, que é um par de sapatos, que Van Gogh desenhou um sapato, vocês vão observando ele enquanto eu vou falando, né? Heidegger diz, vejam bem, é um sapato de uma camponesa que todos os dias sai para a labuta no campo, que está eivado, olha, está velho, então está eivado de cansaço, e assim por diante. Ele vai fazendo toda uma descrição do que ele vê nessa obra, para mostrar, né, que a materialidade aqui, ela é só uma maneira de fazer com que se abra essa brecha para uma verdade sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os sentimentos, que não está, né, não está, de certa forma, escrita diretamente. E que isso, né, nos leva à verdade de um ser humano e assim vai. É bem interessante, né, a análise toda que ele faz desse par de sapatos, para mostrar para nós essas questões, né, de um acesso ao ser, ao Dasein, ao ser aí, né, o ser que está vivente ali num ente, num corpo, e aí então essa arte ela nos permite esse acesso privilegiado. Para Heidegger, então, esse par de sapatos é um bom exemplo do que a obra de arte pode fazer com o seu observador, com o espectador e por ele. Não? Muito bem, o que acontece? Acontece que essa obra do Heidegger foi muito estudada e quando o pessoal estava estudando, eles foram buscar, investigaram a origem dessa obra do Van Gogh e eles descobriram que Heidegger tinha cometido uma porção de enganos. Por exemplo, isto não era um sapato de mulher, era um sapato de homem, não era de uma pessoa do campo, mas era de um homem urbano, né, que não era velho no sentido, né, de que o Heidegger tinha imaginado, e etc. Porque vocês sabem, né, que Heidegger sofreu todo sofreu não, ele participou do nazismo, ele colaborou com o nazismo, ele foi um reitor de uma universidade na época do nazismo, e aí então tentaram denegrir a imagem dele, mostrando que ele cometeu vários erros ao analisar, ao imaginar do que se tratava a obra. Certo? E aí vocês vão ler a obra e vão dizer, realmente, ele fala isso que a professora disse, e vocês sabem que essa obra do Van Gogh, então, retrata um sapato masculino de alguém que mora na cidade, de alguém que não era um trabalhador, e etc. Mas, né, e também não se sabe por que o Van Gogh o pintou, porque o Van Gogh, ele tinha uma genialidade artística, não vou dizer um gênio no geral, mas ele tinha um estilo inconfundível, sei lá, inimitável, muito bom, muito interessante, mas que Heidegger não captou certo os detalhes. Porém, se eu estou aqui falando para vocês dessa obra, que ela deve ter já uns 80 anos ou mais, é porque ela contém assuntos, ela mostra coisas que são incontornáveis. Então, embora Heidegger tenha feito uma análise factual, né, ou seja, dessa obra do Van Gogh, que não corresponde à realidade, por outro lado, as análises que ele fez são absolutamente necessárias para que nós possamos pensar o fenômeno da arte enquanto algo que expõe
aquilo que não está visível diretamente. Ela expõe algo tanto do artista quanto do espectador que não é evidente, não está ali na cara da gente, mas que a gente tem que observar com mais profundidade, certo? Então, não dá para desvalorizar a obra do Heidegger por causa disso, ao contrário, tem que se lê-la e compreendê-la bem. Com relação ao Merleau-Ponty, vocês vão observar que a professora Catherine não fala dele, a professora Carol fala pouquinho dele, né? Ela só diz isso que está escrito ali. Ele trata da arte e experiência humana na pintura. Ele entende que a experiência original, acessível, acaba escondidos na vida cotidiana, na busca do conhecer. E ele fala, isso é mais a Sônia que está dizendo, da carne e do corpo. Eu gostaria de explicar para vocês, Merleau-Ponty, ele não é alemão, ele é francês, e ele escreveu como uma das principais obras relativas à arte, essa aqui pequenininha, que se chama O Olho e o Espírito. Eu tenho uma tradução em português, mas eu a li, né, fichei ela no francês e usei na minha tese. E o que tem de interessante, né, é que o Merleau-Ponty, ele leu Heidegger, então vocês veem assim que e Heidegger leu Nietzsche, leu Hegel, leu Kant, então a gente tem que realmente conhecer um pouco, pelo menos, de cada um desses autores, para entender o que esses filósofos disseram. E aí, voltando rapidamente ao Heidegger, né, vocês podem achar assim que Heidegger é um autor difícil, ele é um autor que foi nazista, blá, blá. Isso não importa, gente. Quando nós estudamos pessoas que hoje são importantes, como Flusser, como... agora não lembro mais o nome do outro autor, nós vamos ver que, e vários outros, nós vamos ver que eles têm todos uma leitura de Heidegger. Então, a gente não pode dizer que não é importante nós conhecermos o pensador, e nós temos que também fazer uma distinção entre a pessoa e o pensador. O pensador nos deixou concepções, acepções, influências que nós não conseguimos nos livrar delas. O Merleau-Ponty, não, então, ele foi influenciado tanto pela fenomenologia do Husserl, quanto pelas obras do Heidegger, e aí essa obra não foi bem concretizada na vida dele, e aí então ele se dedica a observar a pintura de um outro francês chamado Cézanne. Eu esqueci de trazer, eu acredito que eu trouxe uma obra do Cézanne para vocês verem. E então ele escreve essa obra. Por que essa obra e o pensamento do Merleau-Ponty é importante? Porque o Merleau-Ponty, ele vivendo depois da Segunda Guerra, ele escrevendo nessa época e depois, ele se dá conta da importância do nosso corpo. Mas não no nosso corpo enquanto uma abstração. Eu tenho um corpo, eu vou no instituto de beleza. Eu tenho um corpo, eu vou na academia. Eu tenho um corpo que precisa dormir. Não, um corpo encarnado, como a gente pode dizer. Depois Michel Henry e outros filósofos vão desenvolver ideias também nesse campo. Mas aí, esse corpo, ele está, e aí vocês vão ver a questão da fenomenologia, ele não está separado desse mundo e desse ambiente que está onde ele está instalado. Então, esse corpo aqui, ele está, de certa forma, disputando com o mundo um lugar para ele estar. E aí nós podemos questionar por que algumas coisas, por exemplo, nessa sala me chamam a atenção e outras me passam completamente despercebidas, né? Eu entro na sala, eu não percebo que tem fiação, eu não percebo que tem o HD aqui embaixo, eu não percebo que tem estabilizador, mas eu percebo, por exemplo, que tem o quadro, que tem o Luigi, que tem a câmera, não? A câmera. Então, por quê? Porque, de certa forma, todas as coisas vêm contra o meu corpo e algumas delas, elas conseguem que eu volte a minha atenção para ela. E isso é importante, por exemplo, para o educador. Não? Se o aluno não observar, não olhar para ele, mas sim estiver o tempo inteiro olhando para a janela ou olhando para o celular, ele não vai conseguir fixar a sua esfera cognitiva naquilo que nós precisamos para que ele possa entender e aprender o conteúdo. Então, o Merleau-Ponty, ele é importante porque ele tem essa ideia de um corpo encarnado. Um corpo encarnado que tem
uma porção de faculdades. Aí vocês vão lembrar, Kant já tinha dito isso. Sim, ele fala da nossa sensibilidade, né? Ele fala dos nossos 5 sentidos, Kant, tanto na crítica da razão pura, quanto na crítica do juízo. Mas o Merleau-Ponty agora, ele vem dizer alguma coisa a mais. Ele vem dizer que esse corpo, ele está disputando, né, com os outros corpos, o ar, o espaço, né, com os outros seres vivos, o ar, com todos os corpos do espaço, que tudo está se projetando contra o corpo dele, que algumas coisas ele apreende, outras ele simplesmente ignora. Então é interessante saber por que se ignoram certas coisas e nós nos interessamos pelo outro, pelas outras. E aí ele privilegia a pintura como uma forma de acesso a essas realidades que auxiliam com que nós vivamos de uma forma mais autêntica no mundo, porque, afinal de contas, o nosso corpo é a nossa maneira de estar aqui. Se eu sou alta, baixa, gorda, sei lá, deficiente, esse vai ser o corpo que vai estar aqui, nesse espaço, né, disputando a atenção dos outros corpos, o espaço dos outros corpos e assim por diante. E é a partir dele que eu sou quem eu sou. E é a partir daquilo que esse meio responde para mim, responde a esse corpo, que eu vou me constituindo, certo? Bom, agora eu tenho que trabalhar um pouco de Arendt e um pouco de Foucault, para que vocês vejam como esses outros autores também foram influenciados por esses pensamentos que nós vimos até o presente momento. Vocês sabem que quanto mais nós conhecemos de um autor, mais fica difícil fazer uma síntese do pensamento dele. E aí agora eu entro no pensamento de Hannah Arendt, mas eu vou só dizer para vocês, lembrando-as que a Arendt tem um pensamento voltado à política, mas como uma pensadora da política, ela não consegue contornar assuntos que são importantes, como, por exemplo, a educação ou como, por exemplo, a estética. Hannah Arendt tem um artigo que se chama Crise da Cultura, Sua Importância Social e Política, que é um artigo curto, mas eu não acho ele nada fácil assim para se ler como se fosse uma obra de literatura ou uma obra de senso comum, porque lá ela aborda temáticas que vão desde a sociedade da massa, da cultura da massa, diferenciando da sociedade anterior, né, que era a sociedade que ela chama de boa sociedade, sociedade filisteica, e que Marx chama de sociedade burguesa, para depois dizer o que é uma obra da cultura e qual é a importância da cultura. Aí vocês vão dizer, então Hannah Arendt, ela limita a estética à cultura. Eu diria que parcialmente sim. Por quê? Porque a cultura é uma forma de estarmos no mundo. Ela tem um conceito ampliado de cultura. O que significa? A cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Então, nós temos as artes, nós temos as ciências, nós temos a filosofia, nós temos a religião, nós temos o folclore, nós temos a gastronomia. Enfim, né? A cultura é tudo aquilo que nós fazemos para nos inserirmos nessa physis, nesse mundo físico, transformando certas coisas dessa physis em aquilo que a gente chama de um mundo, um habitat, né, artificial, um lar. Bom, então, eu coloquei aqui para vocês assim, uma frase tentando dizer, para a arte e a estética está ligada à cultura, à escolha, ao agir e, portanto, à política, para que vocês lembrem disso no seguinte sentido. Nesse artigo, ela não privilegia nenhum dos artigos, por exemplo, da arte ou da cultura. Ela não privilegia a filosofia em detrimento da religião ou uma arte em detrimento de outra. Sim, ela gostava da poesia, como os alemães normalmente gostam muito, da literatura, mas ela não disse qual é a arte privilegiada. Porque ela, no espírito kantiano, ela diz que ela não sabe qual vai ser o momento, ou qual vai ser o objeto, se é o objeto da pintura, da escultura, do teatro, do cinema, que vai gerar em nós um juízo de gosto puro, que vai nos permitir uma espécie de esclarecimento, de um insight, Em verdade, o termo insight é da psicologia, da ciência, né? Que seria o tálmasto,
para que a gente possa parar e repensar o que se está fazendo. Então, ela não pode privilegiar. Ela, ao contrário, ela diz que nós temos que ter acesso às mais variadas formas culturais, mesmo que sejam obras que são reproduzidas em larga escala, porque ela não é contra, por exemplo, que nós compremos Machado de Assis a R$5, o Dom Casmurro a R$5, ou uma obra do Balzac, ou uma obra do Érico Veríssimo, ou uma obra, enfim, ela não é contra que nós assistamos um filme na Netflix, enfim, vocês entendem, ela não é contra a reprodução. Ela é contra quando se altera essa obra. Por exemplo, isso aqui não é o Dom Casmurro, isso aqui é uma adaptação do Dom Casmurro. Aí ela diz que isso foi estragado. Por quê? Porque ela tem ela faz uma distinção entre a arte e a arte de massa. A arte da massa é aquela que foi feita para agradar, para entreter, tem que ser sempre nova, tem que ser sempre cheia de movimento, de luz, de cor, de som, que muito mais, às vezes, nos cansa e distrai do que realmente nos leva a pensar em alguma coisa ou a fazer uma autoanálise, etc. Eu estou explicando o que ela diz nos meus termos. Vocês vão lá a ler, quando vocês forem ler, vocês vão ver que é muito mais intelectualizada a forma dela, é muito mais elegante, muito mais interessante do que a minha explicação. Por quê? Porque para Hannah Arendt, a cultura, ela nos permite que nós tenhamos juízos estéticos. O que são juízos estéticos? Juízos estéticos são aqueles que são oriundos de experiências estéticas. Não é só o corpo, não é só a mente. É a experiência estética, a junção do corpo e da mente, nos permite termos juízos estéticos, ou seja, nos permite termos opiniões, termos julgamentos mais aperfeiçoados, mais específicos. Não é aquilo que todo mundo diz, aquilo que todo mundo faz, é aquilo que eu sinto, porque eu penso, porque eu conheço. Tá? E aí isso permite que, quando eu vou escolher, eu não veja só uma alternativa, eu veja uma porção de alternativas. Eu não seja limitada e digo assim, ou eu faço ou eu não faço. Não, ou eu faço dessa maneira, ou eu faço daquela outra maneira, ou eu não faço e a consequência vai ser A, consequência B, consequência C. E com aumentando essa gama, né, esse leque de possibilidades, eu posso escolher melhor e, portanto, agir melhor, viver melhor e fazer menos, cometer menos erros, certo? E isso, então, Hannah Arendt não leva para a nossa vida privada. Tá? Ela está sempre pensando na nossa vida política. Mas é claro que ela não leva ela não está considerando nossa vida privada, mas lá na vida privada, tanto da família, quanto na esfera pré-política, que é a esfera da escola, por exemplo, do trabalho, nós estamos aperfeiçoando esse nosso juízo estético. Não? E nós, então, estamos aperfeiçoando o juízo estético, nós vamos fazer melhores juízos éticos e, portanto, nós vamos fazer melhor a nossa vivência, em especial na política, que é a preocupação central dela. Vocês sabem que é por causa do nazismo. Foucault. Foucault é um importante pensador atual porque ele faleceu em 84, mas também atual porque o seu pensamento tem sido cada vez mais lido e atualizado com as problemáticas que nos dizem respeito. Foucault, então, ele tem uma análise que é super importante, porque quando ele foi observar a sociedade, ele viu que nessa sociedade sobravam muitos restos humanos, por exemplo, os presidiários, por exemplo, os loucos, que estavam nos manicômios, nos hospitais, etc. E ele foi observar um pouco essa vida, e ele se deu conta que na modernidade surgiu um conceito diferente daquilo que tinha anteriormente, que é um conceito de sujeito. Só que esse conceito de sujeito, ele é construído a partir de necessidades, de interesses que não são do humano, mas são de produção, de organização, por exemplo, né? O normal seria nós fazermos esgotos para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Tá? Foucault descobriu que muitas vezes se fazem esgotos para que as pessoas não adoeçam e não faltem ao trabalho, ou que elas não adoeçam para não
encarecer ou aumentar os custos do sistema de saúde. Vocês entendem? Então, não é uma preocupação com a pessoa, mas sim com a produção física da pessoa. E aí, nesses estudos, ele percebeu a importância da sexualidade, ele percebeu a importância de outros dispositivos, e assim nós chegamos ao terceiro período Foucault, onde ele fala de transformar, né, fazer a estética da existência, transformar a existência numa forma de vida como uma obra de arte. É claro, né, pessoal, que eu não sou uma especialista em Foucault, então isso que eu estou dizendo são os estudos do grupo de estudos que a gente faz e das leituras que eu tenho feito, que são interessantíssimas. Por isso eu coloquei ali que Foucault trabalha a questão do corpo, mas é o corpo nesse sentido, né, um corpo que é assujeitado, um corpo que ele é docilizado, que ele é normalizado, para que ele exerça certas funções dentro de um determinado grupo em que está vivo. Bom, então, naquilo que muitos pensadores chamam de terceira fase da estética da existência, Foucault faz um retorno aos gregos, depois faz um afastamento, mas o que importa, né, é que ele está preocupado exatamente como nós podemos nos livrar de todos esses dispositivos e sermos nós mesmos. É claro que, porque ele faleceu prematuramente, né, ele estava doente, mas ele, mesmo assim, ele nunca quis trazer-nos respostas, e sim, né, nos mostrarmos como as coisas estão, para que nós possamos fazer um diagnóstico e nós buscarmos nossas respostas. E aí vocês podem me perguntar, muito bem, o que isso tem a ver com a estética? Tem tudo a ver com a estética, porque vejam bem, quando ele fala que nós temos um corpo que está sendo docilizado, normatizado, que nós achamos que nós somos nós mesmos, mas que em verdade nós fazemos o que outros que a gente desconhece quem são, dizem que nós devemos pensar, querer, consumir, comer, dormir, etc., né? A forma como nós devemos fazer tudo, que nós realmente não sabemos quem nós somos, ele já nos está mostrando que nós precisamos dar mais atenção para a nossa vida, para o nosso corpo, e, portanto, que ele está reforçando aquilo que já dizia o Benjamin, que nós temos uma sensibilidade alterada, que nós temos que nos olharmos para nós mesmos, para a nossa vida, e podermos definirmos quem nós somos. Ele não diz assim, ó, abandone tudo isso, e ele não diz aceite tudo isso. Ele diz, você tem que ser você mesmo, você vai ter que fazer as suas escolhas, mas só se dá para fazer escolhas quando você está ciente. Bom, e aí eu queria dizer para vocês que existe uma obra onde que o Foucault analisa, que é Isso Não É um Cachimbo. Não? Vocês devem estar visualizando ela, e é muito interessante porque é um cachimbo que está escrito embaixo, isso não é um cachimbo, né? Mas acontece que isso está também é a representação da representação dizendo que não é uma representação. E isso deve nos fazer pensar aquilo que nos dizem, porque lá tem o desenho de um cachimbo, aquilo não é um cachimbo, mas aquilo representa um cachimbo, então é um cachimbo. Vocês compreendem? Né? E aí, por que o pintor, ele desenhou um cachimbo, mas ele escreveu que não é um cachimbo? Então, o objetivo, segundo Foucault, é nós nos tornarmos um pouco mais de ciência, nos questionarmos um pouco mais sobre as questões que nos são dadas. E aí vocês vão ver que todos esses autores, eles influenciam e são influenciados por outros, né? O pessoal da analítica da linguagem pode fazer uma análise dessa obra, Isso Não é um Cachimbo. O Foucault faz outra, talvez se fosse Hannah Heidegger fariam outras análises, mas nós podemos, isso é uma coisa que a arte nos permite, por exemplo, e que a estética nos dá todos os instrumentos, todas as ferramentas, é que nós pensemos por nós mesmos. Então, é muito interessante que vocês possam conhecer um pouco desses autores. É claro que eu fiz uma seleção daqueles que eu acho que são interessantes para vocês conhecerem pelo menos um mínimo. Já a professora Rosenfield traz outros, e vocês vão pegar outros autores, vão ter outros. Por exemplo,
Esse ano, quando eu fui para Sergipe, na Ampof, eu comprei esse aqui, exatamente para que nós pudéssemos usar, porque aqui diz que são textos clássicos de estética. E esses autores do século XX, não sei se vocês viram em Hegel e Nietzsche, que é um pouco difícil distinguir entre todos os textos que eles escreveram e aqueles que eu já li, o que realmente pode tratar. Só tive uma decepção, que quando cheguei aqui no século XX, eles, do Nietzsche, Benjamin, que são importantes, eles passam para autores que para mim não o são. Tá, tem Adorno, mas os outros não me são tão importantes. Eu queria que eles tivessem escritos do Foucault, da Arendt e de outros pensadores. Mas, mesmo assim, eu vou avaliar para um próximo curso de estética os clássicos, que eu penso que Platão e Aristóteles e o Plotino devem estar com uma qualidade melhor. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês algumas imagens, né? Porque eu tenho as imagens em mente, né? Vocês devem ter visto como é mais fácil entender Heidegger olhando o par de sapatos do Van Gogh, como é mais fácil entender que isso não é um cachimbo olhando para a pintura, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o cubismo, esse do Juan Gris, né? O Homem no Café, para vocês verem o que é o cubismo. Aqui, na segunda imagem, eu trouxe o impressionismo do Matisse, né? Essa aqui é a esposa do Matisse, tanto que o nome da obra é Madame Matisse, o Chale de Manilha, Manilha é a região, né? Então, para vocês verem o que é o impressionismo, para vocês saberem, agora que eu vou mostrar na outra página, ó, a boa arte, né? Vocês vão ver ali que foi Hitler que fez esse quadro, né? Que ele está retratando o centro de Viena, e aí agora vocês têm uma noção do que eu quero dizer com arte representativa. Essa é uma aquarela que o Hitler fez porque ele queria ser um pintor. Mas ele queria ser um pintor numa época onde a arte representativa estava em baixa, exatamente porque a fotografia faz isso. Mas já fazia isso, né? De qualquer forma, eu peguei só um pequeno... É um retrato grande que ele pintou, né? Eu peguei simplesmente esse fragmento. E vocês podem ver que ele fazia um trabalho muito bem feito. Então, ele acabou, né, dizendo que essa arte que representa as coisas como elas são é a boa arte, e esses movimentos que eu citei aqui embaixo, eles são chamados de degenerados. Bauhaus, Dada, Cubismo, Expressionismo, Fauvismo, Impressionismo, Nova Objetividade, Surrealismo. Aí eu queria colocar exemplos de cada um, mas isso ia ficar muito enfadonho para vocês. Vocês colocou 2, né, o Cubismo e o Impressionismo, depois vocês vão buscar os outros. E esse cartaz que está à nossa direita, ele está escrito Arte Degenerada. Porque durante o nazismo só existiam duas possibilidades de arte. A boa arte, como essa que eu mostrei, do próprio Hitler, tanto que foi ele que desenhou várias coisas do nazismo, exatamente, né, dentro dos padrões de harmonia, de ordem, etc., como ele achava que deveria ser, e essas artes degeneradas. Então, o que aconteceu? Ele mandou apreender, né, esses vários quadros desses movimentos, que eram chamados de vanguarda na época, e até hoje se usa o mesmo termo, e fez uma exposição itinerante pela Alemanha, para que as pessoas vissem o que não era arte. E aí depois ele mandou incinerar. Né? É claro que nem todos os quadros foram incinerados, alguns foram guardados, mas a grande maioria foi incinerada. Vocês podem ver isso, né, esse evento, naquele documentário chamado Arquitetura da Destruição. Mostra as cenas são verdadeiras de uma dessas amostras de arte degenerada. E era esse o cartaz que então estava na porta e fazia o chamamento, né, a propaganda para esse movimento. Isso eu trouxe para vocês verem, né, como são os movimentos. Por isso que eu não trabalhei a história da arte, que ia ser muito mais complicado. Então, agora no século XX, como a gente tem isso é arte, isso não é arte, vocês podem ver ali no cubismo, né? Isso parece um homem tomando café, um homem no café, né?
Não, mas talvez o que aconteceu borrou a imagem, o calor desfez, entende? Nos faz pensar alguma coisa. Só para fazer um parênteses, para Hannah Arendt, a arte não pode ter função. Não serve, não pode servir nem para educar, nem para mostrar cultura, nem para mostrar riqueza, nem ter valor econômico. E a Hannah Arendt diz que não pode nem ser usada para tapar um buraco na parede. Ou seja, se eu tenho um buraco na parede e coloco um quadro lá, ou sei lá, aquilo já dá uma função para a arte. E a arte isso tem a única função de representar um objeto que foi feito em outro tempo, por uma outra pessoa, que transcende o tempo, que transcende as nossas interpretações, enfim, que está ali para ser belo, que está ali para nos deleitar, né? Para nós termos juízo de gosto, para nós exercitarmos nossa sensibilidade. Bom, em seguida, eu trouxe para vocês um quadro do Kandinsky, porque a professora Katrin Rosenfield cita o Kandinsky, que ele escreveu uma obra sobre o espiritual na arte. E você sabe, a professora Katrin tem uma diretriz de trabalho na obra, né, sobre a estética que é voltada à arte, que não é meu caso, mas trouxe para vocês verem o tipo de arte que o Kandinsky fazia. Por fim, né, eu trouxe esse último ali, que se chama-se Homem de Lata, que foi feito pelo Chris Jordan, que é feito com latinhas, né? É uma obra grande feita com lixo, para vocês verem, né, como é possível fazer arte das mais variadas formas. Agora, com relação à estética, a estética está relacionada à nossa sensibilidade, à recepção do nosso corpo do mundo externo. E aí vocês podem ver assim que cada autor interpretou essa recepção de uma forma diferente. Uns diziam que estava no objeto, né, a beleza estava no objeto, aí outros já, desde do Hume, começam a dizer que está no sujeito. Kant diz que só está no sujeito quando ele está em relação ao objeto. O Merleau-Ponty diz que é porque esse mundo está a todo tempo vindo contra nós, né? Porque nós estamos no mundo, então nós não temos uma relação pacífica, nós temos uma relação de confronto, mas não é um confronto violento, gente, não pensem nisso. Vocês podem pensar, se não gostam do termo confronto, de encontro, né? E eu imagino que com isso vocês conseguem já ter uma noção bastante geral do que o nosso curso pretendia quando nós começamos lá do mito e viemos até um filósofo contemporâneo, que é Foucault, para mostrar para vocês as várias compreensões que se tem sobre estética, né? Ora voltada só à arte, ora voltada para o sujeito, enfim, nas suas variações, para vocês conseguirem pensar e entender. Depois a Juliana vai passar para vocês um exercício e aí nós encerramos nosso semestre. Espero que ele tenha sido proveitoso para vocês. É sempre muito prazeroso para mim trabalhar esses conteúdos e espero que vocês leiam depois e observem o mundo e as obras de arte e da cultura com outros olhos, ou seja, com olhos mais filosóficos. Obrigada.